estamos aqui de volta com Por Dentro da Mídia e aqui você sempre acompanha as transformações e tendências da comunicação. Hoje vamos falar de uma visita que eu fiz ao Centro Universitário da FEI, que é a nossa federação, né, que reúne também todas as universidades no campo mais aí da Universidade Federal, que é a FEI no ABC. Por lá ocorreu um grande congresso, e esse congresso se falou de algo que é a nova tendência. Até 2050 vamos ter aí metas a serem conquistadas dentro do campo de inovações, internet e a internet das coisas, com muitas aí inovações e principalmente adaptando tudo ao nosso dia a dia, porque agora cada vez mais não tem mais volta e cada vez mais nós estamos realmente interpretando e também utilizando de uma forma mais consciente as tecnologias. E tudo passa realmente pelo fator humano. E esse fator humano precisa ser capacitado e também precisa entender muito mais a sua demanda. Eu vou pedir ao James para apresentar para nós todo esse ambiente que foi aí, essa grande discussão que ocorreu na FEI. Começamos aí com algumas informações de pessoas que estiveram nessa mesa de debates, que estão cada vez mais aí buscando a integração, não de uma área, e sim de várias. E todas essas grandes áreas e setores buscam também o entendimento aí do que é a tecnologia. Nesta mesa participaram nomes importantes, muito envolvidos aí e falaram para estudantes. Começa daí, a Caroline, de 20 anos. E a Caroline, ela diretamente aqui para nós, né, nessa nossa conversa, nosso bate-papo lá no ambiente de onde ocorreu esse grande encontro, falou que está aí cursando o terceiro ano, estava muito aí concentrada, né, durante a palestra e ao ser questionada aí sobre o futuro, ela de pronto respondeu com muita convicção. Ela já sabe o que ela quer e essa meta que foi estipulada até 2050 como a internet das coisas, ela já está realmente no caminho para buscar e atingir a meta dela. Ela diz: eu quero trabalhar, ser empreendedora na construção, porque ela é estudante de engenharia civil na FEI. E a gente tem que saber lidar com a pressão, que é aí sim pensar daqui para frente, daqui a alguns anos e se adaptar ao novo momento do mercado. E começar já. Esta pressão eu já sei que nunca mais vai parar, ela é para sempre. Ao ver esses palestrantes no palco, sinto uma sensação boa e eu quero chegar lá, naquele palco, ser empreendedora, ser profissional. Outros participantes, né, que estiveram nessa mesa, como o senhor Antônio Lacerda, ele é da empresa BASF, muito importante na região do Grande ABC. Ele disse: conhecer as frentes tecnológicas é muito importante, mas a informação não é tudo, precisa da interação e da inteligência. Voltando-se aí para a discussão de cada vez mais que o fator humano vai ser realmente o que vai decidir daqui para frente. Demanda, tecnologia, avanços, todos estão aí na esteira correta para cada vez mais se ter. Mas esse sim, o conhecimento, o diferencial que é feito pelo ser humano, que é o tal do fator humano, é que realmente vai alavancar cada vez mais a internet, as inovações que chama-se OIT, Internet, Inovações das Coisas. Outros participantes também, em cima dessa discussão, desse prazo aí estipulado até 2050, nós temos agora no vídeo, é o Marcos Trujillo, ele é da Universidade de Colômbia, ele deixou uma informação e chamou a atenção para este fato. Talento reverso, este é o momento. O talento reverso é sim ser talentíssimo e você deve ser um multiplataforma e ter sim uma multiperformance em todos os segmentos. Este foi o recado do Marcos Trujillo, da Universidade de Colômbia. Outros participantes também deixaram declarações importantes em torno dessa discussão que leva aí à frente, né, cada vez mais a área técnica,
mas somando ao psicológico e principalmente atendendo à demanda da sociedade. Como o Wagner Barbeta, que é do IPEA-FEI, ele deixou a seguinte questão: o Brasil será líder ou seguidor até esse prazo estipulado pela Organização das Nações Unidas e que todas as comunidades de internet trabalham, que realmente é para alavancar o OIT, que são as inovações da internet, as coisas da internet, como o ministro Roberto Rodrigues, ele mesmo que esteve aí à frente por alguns anos, né, do Ministério da Agricultura. A agricultura é sustentabilidade, a agricultura, principalmente a agricultura feita para as grandes cidades e atendendo a sociedade, ela depende principalmente das tecnologias. E ele deixou aqui uma mensagem: tudo é agricultura. Em tempos de IoT, inovações e a internet das coisas, deve-se acontecer a integração do que é rural e urbano. Sustentabilidade está ligada à comunicação. Portanto, a ciência e tecnologia estão em pleno uso. Essas foram as declarações realmente de quem vive e trabalha com as tendências. Esse prazo de 2050 foi estipulado pela Organização das Nações Unidas devido ao grande trabalho que se tem aí de contágio populacional, e a ONU utiliza realmente esse prazo e junto com a turma de tecnologia, porque se faz uma referência, um alerta para a sociedade, porque em estimativas, as estimativas apontam que até o ano de 2050, mais de 70% da população mundial estará vivendo em cidades. Então, cada vez mais as inovações, internet das coisas, precisam ser compreendidas e terem o fator humano como fator impulsionador, já que a integração dos objetos do mundo real com o mundo virtual realmente atende às nossas demandas. Tudo aqui selecionado para você. A partir desse nosso retorno, falando um pouquinho sobre as questões, os termos e as metas e principalmente toda a movimentação que é feita dentro das comunidades da internet, daqui para frente, nessa nova temporada do Por Dentro da Mídia, você vai continuar acompanhando todas as tendências e principalmente as transformações, o que a cada dia, o que se temos aí de metas, estimativas e prazos, porque foi dada a largada. 2050 realmente será o prazo da inovação, com o fator humano sempre à frente aí das decisões. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos ter aí mais informações sobre os quadros do Por Dentro da Mídia, Arte e Design, o Por Dentro da Mídia com a parceria aí com a Rádio Oficina, que é aquela escola que prepara você para o meio rádio e também para a televisão. Voltamos já. Em 1997, tivemos uma ideia: trabalhar para acabar com a situação de extrema pobreza em que vivem milhares de pessoas nas comunidades, unindo o trabalho e os ideais de jovens voluntários e moradores. De uma ideia, passou a ser um grande desafio para logo transformar-se em nossa visão. Hoje, o chamado é o mesmo para milhares de latino-americanos e o sonho de uma sociedade justa e sem pobreza está presente em todo o nosso continente. Queremos superar a extrema pobreza por meio do fomento ao desenvolvimento comunitário, a promoção da consciência e da ação social e a incidência em políticas públicas. Como fazemos isso? Promovendo o desenvolvimento e fortalecimento das comunidades mais excluídas, impulsionando a participação populacional, gerando denúncia, propostas e trabalhando em rede com outras organizações.
O motor de nossa intervenção é o desenvolvimento comunitário. Jovens voluntários e as famílias das comunidades geram soluções concretas como a construção de moradias, planos de educação, de trabalho e outros projetos que respondam às necessidades da comunidade. Tudo isso potencializado pela inovação social. Voluntários e moradores se organizam para exigir e exercer os direitos violados nas comunidades, fomentando a participação de toda a sociedade. Em 15 anos, construímos uma organização capaz de enfrentar novos desafios com metas cada vez mais exigentes. Hoje somos teto e queremos continuar crescendo para construir uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas tenham oportunidades para desenvolver suas capacidades e exercer plenamente seus direitos. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Estamos de volta e vamos para o nosso espaço por dentro da mídia, arte e design. E hoje a nossa conversa vai começar desta maneira. O que você está fazendo pelo meio ambiente? O que você já entende o que são aí as novidades? Bioarquitetura e sustentabilidade. Esse é o espaço que a gente traz e traduz o que tem de comunicação em arte e em design. A arte e design precisa dos meios aí também naturais. E a gente vai começar hoje um bate-papo, porque no mês que vem teremos um grande evento, que é o Sílabas, que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade, que ocorre lá no Rio de Janeiro, na região de Nova Friburgo. E o nosso parceiro com o Instituto Pindorama, onde a gente já fez aí reportagens mostrando o que é realmente o manejo, o cultivo e a utilização do bambu na substituição da madeira. Nós trabalhamos muito em relação também que tipo de comunicação, o que a gente entende também de sustentabilidade e os preconceitos, né, por causa da falta de informação em torno dos materiais renováveis. E começamos aí nesse primórdio com a essência, com a origem, que são os recursos naturais. A comunicação tem o papel de agregar, informar e reunir ideias. Por meio do design, é um caminho mais do que adequado. E é isso que a gente vai ver logo mais, porque esse caminho, ele transforma. É isso que eu fui buscar juntamente com o Nilson Dias, que é do Instituto Pindorama, sobre o que aguardar, o que realmente esperar desses dias de encontro lá em Nova Friburgo. Vamos assistir? Olá, vamos agora no Por Dentro da Mídia falar sobre o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade com Nilson Dias. Nilson, o que esperar nesses próximos dias? Então, vai ser uma oportunidade muito boa e praticamente inédita no Brasil de ter contato com essa rede de palestrantes, profissionais da área, tanto de engenharia ambiental, permacultura, bioconstrução, arquitetura sustentável, e também de conhecer pessoas no Brasil, né? Porque só para universidades de engenharia ambiental e de arquitetura a gente mandou mais de 500 cartazes, convites e tudo mais. A gente estima um público de 1.000 a 2.000 pessoas dia, né? Este público está envolvido, então, pessoas que já conhecem e atuam aí com a conscientização e a sustentabilidade, mas ele vai ter uma ampliação. Sim, por estar dentro de um festival, né, o Simpósio Latino-Americano está dentro do Festival da Sustentabilidade, que é um festival com uma feira,
com atividades culturais. Então, pessoas que ainda são novatas, né, nessa área vão ter oportunidade também de conhecer esse ambiente, né? Como se dividir para acompanhar todos os dias e, principalmente, como assim organizar mais a agenda? Já é possível? Sim, na verdade, no próprio site a gente tem a questão dos painéis de manhã. Os painéis são compostos de palestras curtas de 20, 30 minutos, depois um coffee break e depois uma mesa redonda com participação do público e os palestrantes. E na parte da tarde são os workshops. Então, não tem conflito de atividades, você consegue se programar para estar participando de tudo. E além de conhecer a região, né, muito envolvida aí com outras ações relacionadas ao meio ambiente, sabemos que é muito forte em relação também ao cultivo e também à extração aí do bambu, a cidade toda vai ter muito mais que o comportamento e os hábitos em torno de toda a cadeia sustentável. Sim, Friburgo e a região serrana fluminense, né, em si, eles têm evoluído muito na questão da agricultura familiar, do cultivo de orgânicos, da economia criativa, outras alternativas para a gente estar pensando naquela região. E é um movimento que esse festival está despertando esse interesse no público, né? Tanto o prefeitos, né, o executivo e tudo mais, como as pessoas também, líderes comunitários. E como fazer para participar e quem ainda busca para ficar e também buscar outras alternativas, né? Enriquecer ou com uma semana antes ou após o simpósio, ficar na região. Como se organizar? Então, os ingressos para o evento estão no site festivaldasustentabilidade.com.br. E a gente aconselha dar uma vasculhada pelo Booking, né, nos hotéis, ali você consegue ver a faixa de preço, mas ligar diretamente para os hotéis você consegue valores melhores, né? Todo simpósio tem um tema principal, e desse tema aí se sai aí tratados, né, uma maneira de muitas pessoas pensando em torno aí de uma grande ação. O que esperar desse simpósio? Então, a gente tem temas por dias, né? O primeiro dia é bambu e terra e a normatização desses materiais na construção civil. O segundo dia a gente vai estar discutindo sustentabilidade nas cidades, macrodrenagem, gestão hídrica, uma série de pontos. Terceiro dia, plantas alimentícias não convencionais e agricultura familiar. E no último dia, empreendimentos sustentáveis. Você mencionou uma agenda bem ampla, né, com convidados também, muita gente que já está na estrada, que está com muitas experiências, e o nome leva, latino-americano, que é realmente reunir o que muitos pensadores e pessoas que estão aí contribuindo, transformando, né, trabalhando em torno da sustentabilidade. Cita quais são esses nomes que estarão juntos já aí em Nova Friburgo. Sim, a gente vai ter nomes que são, na verdade, praticamente ícones, né, da bioarquitetura, como o alemão Jörg Stam, que hoje reside no Equador e Colômbia, construtor da Green School em Bali, na Indonésia. O Jorge Belanco, que é um bioconstrutor muito famoso, ele é autor do DVD Barro em Las Manos, que virou praticamente um ensino à distância para bioconstrutores, né, no YouTube. Também teremos o professor Dr. Valdeli Knupp, do Amazonas, que é especialista em plantas espontâneas no Brasil, que tem propriedades alimentícias, né? O Yuri Diniz, que é o principal discípulo do Ernest Goethe, da agricultura sintrópica, né? A Helena Aires, da Costa Rica, que vai estar falando sobre ecoturismo e economia criativa. Luiz Carlos Rios, da Colômbia, também muito famoso com o projeto Timágua, de construção com bambu, de vilas operárias e vários tipos de habitações, né? Só para citar, sem alguns. Muita gente, né? Isso que é bacana, que o simpósio, além de ser mais de um dia, né, vai reunir também todo esse hábito e as conversas que realmente acontecem em torno de cada mesa, durante uma passagem ou outra, e se misturar. Acho que essa é a proposta. E além de se misturar, é possível, né, conhecer muito mais, como você falou, a região de Nova Friburgo e buscar voltar, fazer outros cursos, se envolver com outras ações. Qual a sua expectativa, já que você fica muito naquela região, pelo instituto, né, que você coordena, que é o Instituto Pindorama. Qual é a sua expectativa? Nossa expectativa e o nosso trabalho é transformar a região num polo de sustentabilidade. A gente já está começando lá a cooperativa do bambu,
né, em que a gente está com um maquinário para fazer bambus laminados e uma série de produtos com bambu laminado, também capacitando cada vez mais pessoas na construção natural, né, com recursos naturais. Então, somado a outras iniciativas de economia criativa e outros eventos que a gente tem feito, até na área de audiovisual também, transformar a cidade num polo de sustentabilidade e economia criativa. Vamos então deixar os contatos? O site é festivaldasustentabilidade.com.br. Também no nosso site pindorama.org.br você tem informações, e no Facebook, facebook.com/Instituto Pindorama. Aproveitando, o que ainda este ano vai ter pelo Instituto Pindorama? Esse ano a gente ainda vai ter alguns cursos, até com esses palestrantes mesmo. Após o simpósio, a gente vai ter alguns cursos imersivos na sede do Instituto. E para o final do ano a gente tem o nosso retiro de Réveillon, né? E ano que vem, no Carnaval, a gente já começa com a formação em permacultura. O Instituto Pindorama sempre está conosco aqui no Por Dentro da Mídia e você acompanha neste endereço que aparece agora tudo sobre o que é sustentabilidade e o que está em torno do bambu. Eu sou a Luciana Freitas e fico por aqui. Espero que você também se mobilize e participe. Aí você acompanhou nosso parceiro, que é o Nilson Dias, do Instituto Pindorama. Então vamos repassar. De 11 a 15 de novembro, na região de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, ocorre o primeiro Sílabas, que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade. Durante esses dias, 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro, todos esses nomes, pessoas realmente engajadas, dispostas a compartilhar e trazer aí soluções para a bioarquitetura. A bioarquitetura parece uma coisa distante para nós, né? Nas grandes cidades, e que a gente sempre tem aí como opção outros materiais, mas não, ela está cada vez mais presente. O que me chama a atenção, e eu vou mostrar para vocês logo mais algumas fotos, o detalhe que foi possível acompanhar já na metade da entrevista para frente com o Nilson, que ele falou de bambu, terra, gestão hídrica e biogás. Só com esses 4 itens a gente já começa aí a ter uma análise e um raciocínio do que realmente viver em sociedade. E como fazer essas informações, esse tipo de comunicação sair do grupo, né? De grupos e de setores, às vezes muito específicos, que são pessoas que aí estão diretamente ligadas à arte, ao design, à arquitetura e à sustentabilidade, porque todas essas áreas em conjunto trabalham em prol da sociedade, em prol aí das demandas e das necessidades. E tem mais, hein? Lá teremos também discussões sobre os resíduos, o urbanismo, a economia social e a agricultura familiar. Mais itens que, sem eles, não é possível realmente trabalhar, viver e querer aí realmente a sustentabilidade, o dia seguinte, e ter aí o acesso e transportar para todo mundo as mesmas condições de vida. E os resíduos, infelizmente, a gente cada vez mais precisa pensar como a gente vai dar esse destino aos resíduos. Não estou falando só do que a gente acabou discutindo muito na década de 90, que é em relação ao papel e ao lixo orgânico. Vai mais além do que isso, é a nossa demanda, já que cada vez mais nós estamos com smartphone, fones de ouvido, computadores, netbooks, sempre aí fazendo essa troca e atualização de equipamentos. Temos que pensar também na destinação deste material. Então, começar a entender que sustentabilidade não está totalmente relacionada às questões orgânicas e ao meio ambiente, e sim a tudo que nós usamos e produzimos aí para o nosso dia a dia. Falamos em economia social. Ela passa da nossa economia macro, que hoje é concentrada aí no capitalismo, sabemos o consumo, da demanda, compra, venda, troca. Só que a economia social, o raciocínio vai muito mais além. O que queremos daqui 10, 20, 30 anos também nessa nossa relação de consumo? Como fazer aí a troca correta, né, do valor a ser entregue por um bem, o valor a ser entregue por um serviço e ter ele realmente de volta, sempre pensando aí de uma forma renovável, já que se retirou de bens
que são duráveis e teve a composição aí também de materiais na natureza. Isso tudo é comunicação, parece que não, mas está tudo ali relacionado. Nós somos levados a consumir por meio da publicidade, por meio daí da divulgação, por meio da comunicação. Nós também temos aí a formação de opinião e temos que passar isso para frente, como? Por meio aí de entrevistas, conteúdo para formarmos uma conscientização ambiental. Novamente, passa do ambiente, do que a gente encontra mesmo no meio ambiente, e sim vai lá para a linha de produção, linha de serviços, linha da nossa geração de resíduos e lixos. E esse Sílabas 2016, com todos esses dias aí em Nova Friburgo, vai trazer grandes pensadores, pessoas aí que já estão na região aqui brasileira, mas muita gente que já faz uso de muitos itens sustentáveis e que estão aí também à frente de funções, instituições e ajudando nas pesquisas, que são esses nomes aí que o Nilson Dias apresentou para nós, que a gente logo mais vai também nas próximas edições trazer mais detalhes de cada um. Um deles participou aqui com a gente, que foi o Tomás Lotufo, você se recorda, na temporada anterior, e ele falou muito com a gente sobre essa questão. Sustentabilidade tem que se pensar amplo, se pensar fora da tal caixinha, não é só mais meio ambiente. E o Sílabas vai ter aí atividades também paralelas, como atividades culturais, os painéis e palestras, workshops, comportamento em relação à feira aí de orgânicos, a feira de arquitetura, o pensar sustentável também em outras áreas. E essa feira orgânica, ela vai estar muito próxima também ao que as grandes cidades hoje necessitam, porque quando a gente pensa em produtos orgânicos, tem lá o valor embutido de todo o esforço que foi desde a agricultura até o consumidor final para se manter ali longe de produtos e também integração de outras maneiras, de outros manejos para modificar o produto final. Sim, o produto orgânico, ele tem um valor diferenciado, está acima do que está no mercado. Por isso, a comunicação precisa ser aí parceira e intensificar essas informações. Para quê? A única solução realmente para a gente ter coisas boas nas nossas mesas, nas nossas casas, a gente buscar sempre por produtos e entender todo esse mecanismo, todo esse processo que leva a ser um produto orgânico, a ser aí um participante, um prestador também da linha de serviços orgânicos. E, como todo simpósio, como serão muitos dias, vamos ter lá música, gastronomia, tudo realmente em prol da rede de contatos, comunicação que o serviço geral do simpósio vai proporcionar. Passando por lá, a gente vê aí também agora detalhes, né? Que temos ali todos os participantes da América Latina, né? Essas representações dos países da América Latina, e também ali a produção do Instituto Pindorama, que é o parceiro aqui do Por Dentro da Mídia. É fácil para você entrar em contato, fazer tirar suas dúvidas, fazer o seu roteiro, como o Nilson explicou. É só procurar mesmo os hotéis da região, já que quem está fora de Nova Friburgo pode aproveitar para ter mais acesso a essa rede completa de serviços, buscando lá os contatos, né, no Instituto Pindorama. Também tem lá um acesso, um link que vai direto para o primeiro simpósio aí latino-americano de bioarquitetura e sustentabilidade. O endereço é pindorama.org.br/sílabas. Vou falar novamente, pindorama.org.br/sílabas. E aqui, o Por Dentro da Mídia vai fazer aí toda a cobertura, porque para cada vez mais esse tipo de comunicação, esse tipo de segmento dentro da comunicação e da área digital chegue a todos. Sem essa divulgação e realmente liberando, tendo acesso a todos, vai ser possível cada vez mais o termo sustentabilidade ser amplo e não ficar só restrito ao meio ambiente. Agora,
Vamos mudar de assunto, mas continuando sempre aqui buscando as tendências e também as transformações na mídia para você. A convite da Rádio Oficina, eu fiz algumas visitas às emissoras de rádio. Como todos sabem, eu tenho uma formação já de 20 anos de jornalismo e lá quando eu comecei no jornalismo, no primeiro ano da faculdade, eu trabalhei em emissoras de rádio. E a Rádio Oficina acabou sendo aí também uma escola na qual eu passei aí para entender mais as técnicas e utilizar mais na produção aí de rádio e TV. Ela é uma escola que forma realmente profissionais para esta área. E o Por Dentro da Mídia aí recebeu esse convite e foi visitar as emissoras de rádio. Uma delas, vocês conhecem aí por nome, que é a Rádio Jovem Pan. Ela tem aí já muita história, muita bagagem, que não precisa aqui a gente detalhar tanto. Mas ao pensar em emissoras de rádio, a Jovem Pan realmente é a que mantém sempre esse jeito realmente que o rádio faz, que é o transformar o momento que a gente para ouvi-lo num momento marcante e principalmente de uma forma direta e sempre antenado, porque hoje a Rádio Jovem Pan já está aí com seguidores em todas as redes sociais, trabalhando muito com a transmissão dentro dos estúdios de rádio, levando já diretamente, como a gente faz aqui, para o YouTube e para o portal da Rádio Jovem Pan, que está em várias cidades brasileiras. E com esse convite eu fui lá, aceitei esse desafio e foi possível rever muitos amigos. Um deles está aí na nossa matéria, que logo mais você vai assistir, a Denise Campos de Toledo. Começou também dessa forma pelo meio rádio, depois foi para televisão e agora está no rádio. A Denise Campos de Toledo, que é uma jornalista aí especializada em economia. E foi uma oportunidade, como eu falei, de rever e eu quero transportar isso para vocês agora. Vamos assistir. Nesse momento, né, dos bastidores aqui na gravação com a equipe da Rádio Oficina, temos a Denise Campos de Toledo, gente, que daqui a pouquinho está voltando para o ar. Denise, hoje falamos muito sobre a questão da trajetória do rádio, o papel do rádio e o rádio, a internet. O rádio e a internet, eu acho que tem toda uma relação muito estreita, os dois têm uma agilidade muito grande, essa preocupação com a agilidade na divulgação das informações, e eu acho que é a profundidade, o conteúdo, eu acho que andam muito em paralelo hoje. Você tem, inclusive, a internet como um veículo para você ter uma abrangência maior da programação do rádio. Então, eu acho que as duas coisas estão muito interligadas. Hoje, quem trabalha em rádio pode colocar um vídeo também na internet, então você tem um alcance muito maior, e aí a sua responsabilidade com a informação é muito maior também. É isso mesmo, estamos assim na porta da entrada do estúdio. O Paulo também tem um compromisso com vocês, ouvintes, mas antes vai dar uma palavrinha aqui para nós na Rádio Oficina. Paulo, o recado que a gente acaba passando também no ar, no dia a dia, ele se transforma, ele também se tem muita mobilização pela rede social. Então a internet podemos comparar com a mesma velocidade do rádio? Tem sim, tem a mesma velocidade do rádio, às vezes até mais rápido que o rádio, né? A internet veio para ajudar todo mundo, veio facilitar a nossa vida. E no rádio ela ampliou um pouquinho mais ainda aquela penetração que nós tínhamos. Se nós tínhamos até outro dia só a penetração das nossas antenas, das nossas retransmissoras, hoje nós temos também a internet, que é algo espetacular. Então as redes sociais nos levam ao mundo inteiro. Hoje nós sabemos que nós não falamos só para o Brasil, nós falamos para o mundo inteiro. É isso mesmo, acompanhando todo o trabalho aqui, toda a movimentação de todos, e aqui agora com o Ciro. Ciro, logo mais vamos ter todo o material que a gente está preparando aí para uma boa palestra. E o que a gente pode deixar hoje para compromisso da emissoras de rádio com a internet? É muito importante essa velocidade, como a gente sempre diz, a notícia pelo rádio chega sempre mais depressa até você. Então, o trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui é mostrar para todas as pessoas que estão ligadas e conectadas nesse nosso conteúdo, a importância que é a interatividade entre esses meios e essas plataformas. É isso aí. Então vocês acompanham tudo pelos canais da Rádio Oficina. Eu sou Luciana Freitas, especial para a Rádio Oficina. Aí quero agradecer ao Ciro, a Denise Campos de Toledo, a voz da Jovem Pan, Paulo, a todos, viu, da produção, a direção. Foi um belo encontro e principalmente, né, voltar a falar do rádio, que
cada vez mais se torna também um importante meio de comunicação digital. O rádio, ele sim busca cada vez mais se transformar e as tendências já estão ocorrendo. Vocês perceberam que eu utilizei um celular e o microfone da Rádio Oficina. Por quê? Cada vez mais você, como eu, podemos registrar no momento, porque esta é a lição da internet. E aqui, no Por Dentro da Mídia, você vai encontrar sempre as tendências e as transformações. Nas próximas edições, nessa nova temporada do programa, vamos entender muito mais e visitar outros lugares. Um abraço, até a próxima semana!